Um dos pontos mais interessantes do Inter do Roger Machado é a capacidade de pressionar alto mesmo quando tá em inferioridade numérica. Defensivamente, o time parte de um 4-1-3-2 e jogando contra um time que vai fazer a saída de bola com laterais e volantes mais baixos, fazendo uma conta simples, a gente vai ver que vai existir uma inferioridade de 6 contra 5. Apesar disso, o Roger Machado encontrou um jeito muito simples de resolver e que vem dando certo no Brasileirão. A dupla de frente, Borré e Alan Patrick, sobe e pressiona os dois zagueiros, induzindo o time adversário a jogar pelos lados. A partir daí, bola pelo lado, aí a gente vai ver a inferioridade. 4 jogadores adversários contra o trio de meia colorado. Só que eles sabem muito bem o que fazer. Eles pressionam o lateral e os dois volantes e preferem deixar livre o jogador do lado oposto. Encurralam o adversário, tiram qualquer espaço para essa inversão acontecer e roubam a bola já mais perto do gol adversário. Se é para deixar alguém livre, que seja o mais distante possível. Ok, mas e se por acaso o adversário conseguir tirar essa bola da pressão e for encontrar o homem livre lá do outro lado? O primeiro caminho é essa linha de 3 balançar pro outro lado. Quem tava no volante vai saltar no lateral, quem tava no outro volante no lateral vão compensar encaixando nos dois volantes. Mas e se o movimento for muito rápido, uma diagonal longa que vai encontrar o lateral livre do outro lado? O Roger Machado pensou nisso e com isso ele dá total liberdade para os dois laterais, Bruno Gomes e Bernabé, largarem a posição deles para saltar para pressionar esse jogador livre. E foi justamente esse comportamento, essa capacidade de pressionar alto e encurralar o adversário que colocou o Inter entre os 3 times mais intensos do Brasileirão, só atrás de Atlético Mineiro e Palmeiras. Mas eu tenho minhas dúvidas se não seria o primeiro se a gente pegasse só o recorte dessa era Roger Machado. O que eu não tenho dúvida nenhuma é que se você chegou até aqui nessa altura do vídeo é porque você tá curtindo a forma com que eu explico o Inter taticamente. Então deixa aquele like que eu tô merecendo e claro, não se esquece de se inscrever no canal que você não vai se arrepender. Voltando aqui pro campo, a intensidade a gente mede pelo índice PPDA, que vai medir quantos passes que um time permite o adversário trocar até ele ter uma ação defensiva. Nesse caso, o Roger conseguiu chegar aos incríveis 9,26 passes permitidos. Excelente número de pressão. Recuperou a bola, é hora de verticalizar e partir todo mundo em direção ao gol. Eu posso te falar, esse é um dos raros momentos que o time do Roger é tão direto. E essa talvez seja uma das principais qualidades e melhorias que o Roger Machado conseguiu agregar ao time do Inter. Ele marca no mesmo 4-1-3-2 que o Kudê fazia, mas conseguiu colocar mais intensidade e mais qualidade para essas coberturas. Além disso, ele aproveita em certo ponto o jogo direto do técnico argentino, mas eu posso dizer que com bola, na saída de bola, em organização ofensiva, a gente vê um time com mais qualidade e mais paciente para criar suas oportunidades. Se com o Kudê o time era vertical demais e por vezes até priorizava quantidade ao invés de qualidade, com o Roger o papo é diferente. O desenho do time parte de um 4-2-3-1, mas que na fase ofensiva não tem nada disso. Ofensivamente, o time base vai partir de um 3-1-5-1, em que os zagueiros Vitão e Rogel vão abrir um pouco e o volante Rômulo vai descer entre os dois para fazer uma saída de 3. O outro volante, o Thiago Maia, fica um pouco mais na frente, montando uma saída em 3+1. E o crescimento dos laterais, tanto do Bernabé quanto do Bruno Gomes, pode colocar na conta do Roger também. Ele transformou o argentino, que só tinha um jogo na era Kudê, num dos principais laterais do futebol brasileiro, ao ponto até de pedirem ele na seleção brasileira. Já o Bruno Gomes, que é volante de origem, começou a ganhar espaço ali pela lateral direita e tem se destacado demais nesse Brasileirão. Eles defendem normalmente como laterais, mas na fase ofensiva eles sobem praticamente como pontas, trocando muito de posição com os pontas efetivamente. Nos jogos mais recentes, o Wesley pela esquerda e o Bruno Tabata pela direita têm sido os pontas preferidos do Roger, mas na maior parte do tempo eles vão acabar jogando por dentro, à medida que os laterais avançam e ocupam esse corredor do lado do campo. E é aí que entra uma das principais forças coloradas. Pela direita, o Tabata e o Bruno Gomes trocam muito de posição e um sempre vai receber aberto, quase pisando na linha lateral para atrair a marcação do lateral adversário. A armadilha bem executada, lateral atraído, o outro jogador vai infiltrar entre lateral e zagueiro e vai estar mais perto da linha de fundo para executar o cruzamento perfeito. Do outro lado, na esquerda, isso também acontece, mas me parece que ali é um pouco mais fixo, principalmente porque o Bernabé se sai melhor aberto e o Wesley pisa melhor por dentro. E os números provam isso. O Wesley é o 5º jogador do Brasileirão com mais finalizações e mais finalizações certas, o que mostra como ele prefere pisar um pouco mais na área e jogar mais por dentro, quase que como um segundo atacante. Já o Bernabé, quando a gente compara ele com os outros laterais, ele fica só atrás do Lucas Piton do Vasco e do Marcelo Hermes do Criciúma, em média de cruzamentos certos por jogo. Por falar em cruzamentos, a gente pode falar que essa é a principal arma ofensiva do Inter, mas nada daquele chuveirinho aleatório na área não, tá bom? O Inter do Roger Machado começa suas jogadas numa saída em 3+1. Rogel pela direita, Vitão pela esquerda e o
Rômulo como um terceiro zagueiro entre os dois. Mais na frente um pouco tem o Thiago Maia, e a ideia aqui é trocar muitos passes, trocando de lado e pacientemente empurrando o adversário para o seu próprio campo. Muitas trocas que forçam o time a ter que ir se recompondo e com isso eles ganham o campo de ataque. Tarefa bem feita, o time agora tá em organização ofensiva no 3-1-5-1 que eu comentei, e aí se prepara para ver muito dessa dobradinha, com lateral e ponta do mesmo lado, um atraindo e o outro ultrapassando para procurar os cruzamentos. O Inter, nesse quesito, é o sexto time com mais cruzamentos certos do Brasileirão, mas se a gente reduz o recorte e pega só dessa era Roger Machado, o time sobe para terceiro, ficando só atrás do Palmeiras e do Atlético Goianiense, tendo uma média de 5,57 cruzamentos certos por jogo. E foi assim que o Inter marcou os 2 gols contra o Fluminense, partindo de um cruzamento pelo lado do campo. E mesmo quando o gol não sai diretamente de um cruzamento, geralmente a jogada começa por um lado e vai inverter para encontrar alguém livre do outro, como foi o caso do gol no Clássico contra o Grêmio e do primeiro gol contra o Corinthians. Detalhe, nos 4 gols citados, o Bernabé, lateral esquerdo, teve uma enorme importância, 2 gols e 2 assistências. Junto a isso, eu quero te fazer um convite para estar nessa sexta-feira às 2 numa live aqui comigo no canal. Toda sexta a gente faz uma live aqui com essa mesma qualidade de conteúdo para comentar alguns temas da semana. E obviamente eu quero te convidar para ativar o sininho e não esquecer de estar aqui com a gente na sexta às 2 da tarde. Mas voltando pro Inter, obviamente essa não é a única forma do Colorado construir. O Alan Patrick é o grande craque desse time, o cérebro pensante que tem liberdade para se movimentar por todo o campo para encontrar as melhores oportunidades. Enquanto cada jogador tem razoavelmente sua posição mais fixa, o Alan Patrick tem todas. Por isso não é raro a gente ver ele se aproximando mais do Borré para, por exemplo, concluir jogadas, ou muitas vezes preferir baixar para construir a jogada de frente, como um verdadeiro camisa 10. Dribles, inventividade, passes geniais, esse é o Alan Patrick que todo mundo já conhece. E hoje ele é líder do Brasileirão com quantidade de grandes chances criadas. Foram 11 até aqui. E o que é engraçado é que não por culpa dele, muitas delas não viram assistências efetivamente. Foram 11 grandes chances criadas, mas só 3 assistências. Além disso, ele tá no top 5 do Brasileirão entre os jogadores que geraram mais passes para finalização. São 66 passes decisivos. Ele acaba ficando atrás só do Savarino, do Rafael Veiga, do Matheus Pereira e do Rodrigo Garro, do Corinthians. Mas tem um ponto curioso, com 599 passes certos até aqui no Brasileirão, ele tem praticamente metade dos passes, tanto do Garro quanto do Matheus Pereira. Além disso, ele também tem menos passes do que o Rafael Veiga. Quem destaca aí junto com ele mesmo é o Savarino, que tem menos passes e ainda assim tem um pouquinho mais de passes decisivos. Hoje a gente vê o Roger Machado no comando desse Inter com um potencial absurdo, mas obviamente a gente precisa dar tempo ao tempo. A sequência de 14 jogos sem perder é fantástica, inclusive permite hoje ao Inter brigar por uma vaga direta na Libertadores, mas oscilações vão acontecer, isso é normal de qualquer trabalho. Inclusive, Colorado, se você tá otimista que o Inter vai classificar direto pra Libertadores ficando no top 4 do Brasileirão, aí na tela você confere as odds que a KTO tá oferecendo pra você fazer essa fezinha e quem sabe pagar o churrasco de fim de ano. E claro, não esquece de usar o meu cupom Felipe20 pra você ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Mas claro, aposta com responsabilidade, só que não é investimento, é lazer e claro, aposta só pra maiores de 18 anos. E nessa sequência de 14 jogos sem derrota, foram só 10 gols sofridos pelo Inter, média de 0,71 gols sofrido por jogo. Essa marca que só não é melhor do que os 9 gols sofridos pelo Palmeiras nesse mesmo recorte e que os incríveis 3 gols sofridos pelo Botafogo de 18 de agosto pra cá no Brasileirão. E isso só prova o quão eficiente é essa pressão alta que o Roger Machado colocou no Inter e conseguiu otimizar do trabalho que vinha sendo feito pelo Kudê. Pra mim, pro ano que vem, a prioridade máxima tem que ser conseguir segurar o Bernabé, que já virou peça fundamental do elenco e um dos principais laterais do Brasileirão. Além disso, eu vejo que as contratações elas têm que ser muito voltadas para encorpar o elenco, dar mais profundidade e conseguir ter 2, 3 peças por posição para garantir uma continuidade ao longo de toda a temporada. Principalmente com o Inter jogando a Libertadores, e a gente sabe que no ano que vem o calendário vai ser ainda mais inflado.